Hoje, nós vamos nos atualizar do contexto macroeconômico no Brasil e nos Estados Unidos para, com o entendimento correto, poder tomar as melhores decisões da nossa carteira, além de conversar de Selic, taxa de juros lá fora, as expectativas para ambas, explicar como a taxa deles afeta a nossa Selic, notícias e muito mais. E fica até o final, que é lá que eu vou também comentar os melhores ativos para aproveitar o momento atual, na minha opinião. Lembrando sempre que não é uma recomendação de investimentos, é só a minha forma de ver o mercado no momento. O máximo que isso deve servir é de sugestão para quais empresas vale a pena você estudar nesse momento. Se gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se gostar muito, pode ajudar a gente pelo Apoia-se, direto pelo Pix aqui do canal, comprando na Amazon através do nosso link. E nessa opção você não gasta nada além do preço do produto que você já ia comprar, então já coloca nos seus favoritos. E tudo isso você encontra na descrição do vídeo. Há algumas semanas, o presidente do nosso Banco Central vinha fazendo falas apontando para a possibilidade de subir os juros caso os dados o guiem nessa direção. No dia 16 de agosto sai a matéria com a sua fala: elevaremos a taxa de juros se for necessário. Mas também reforça que os dirigentes da instituição não estão dando nenhuma orientação sobre as próximas decisões da política monetária brasileira, apenas que subirão os juros se for necessário. Inclusive enfatizando isso de não dar nenhum guidance, nenhuma previsão para os futuros movimentos. Isso porque, segundo ele, o Banco Central está muito incomodado com a desancoragem das expectativas, que não retornaram para a meta da inflação de 3%. Mas, considerando a margem de tolerância de até 1,5 ponto percentual, até 4,5% a gente está dentro da margem e estaria ok. A mediana das projeções do mercado para a inflação em 2024 está em 4,2%. Apesar da gente ter uma inflação controlada pela ótica de diversos índices, que a gente vai checar daqui a pouco, e a taxa atual de juros ser já parte de uma política restritiva, quando um banco central começa a dar certos indícios, ele pode estar testando o mercado, testando as reações do mercado, ou até estar preparando o mercado para as suas futuras movimentações. Então, sempre que surge uma fala assim, alguns investidores se preocupam. E é claro, não existe previsão de futuro, mas existe entender as dinâmicas relevantes para agir de acordo nos nossos investimentos. E como um pouco mais à frente, no dia 20 de agosto, ele reforçou a mesma fala, dizendo que o futuro da Selic não mudou, se precisar vamos subir, cabe a nós virmos procurar os indicadores que poderiam fazer eles quererem subir a Selic. De fato, o nosso acumulado dos últimos 12 meses veio subindo e bateu aqui os 4,5%, o limite da meta. E no IPCA 15, que só olha do meio do mês até o próximo meio do mês, não é tão diferente assim do IPCA normal, só muda a janela observada, o acumulado está de 4,35%, e esses 0,19 mostram já uma diminuição da taxa de julho. Então o IPCA, apesar de limítrofe, não está dando sinais de urgência para aumento de Selic, nada perto disso. Quando a gente olha o acumulado do INPC, que é um outro índice para a inflação, aqui, em julho de 2024, estava acumulado, nos últimos 12 meses, 4,06%. Quando o assunto é PIB para o Brasil inteiro, a gente tem no último ano, então acumulado nos últimos 4 trimestres, um crescimento de 2,5%. E a nossa taxa de desemprego está aqui em 6,9%, que mostra que o desemprego tem caído. Teve um pico aqui, começo de 2023, já voltou a cair. 2024, primeiro trimestre, mais uma vez uma pequena alta nesse desemprego, mas que já volta a reduzir e se encontra nas mínimas desde praticamente aqui 2016. E como os principais fatores que definem o movimento da Selic, ou das juros americanos no caso dos Estados Unidos, mas aqui a gente está falando da Selic agora, os principais fatores são a inflação e o desemprego. O objetivo do Banco Central é, manipulando a Selic, manter tanto a inflação sob controle e também o desemprego. Então, de fato, o nosso desemprego estando baixo não seria um impeditivo para o aumento da Selic. Mas, como já falei, não me parece que o IPCA está mostrando essa urgência. Dessa maneira, não me parece que estejamos num contexto nacional que mostre precisar de uma alta de juros, pelo menos no momento. E durante a produção desse vídeo, saiu aqui no dia 28 de agosto a notícia da indicação de Gabriel Galípolo por Lula para a presidência do Banco Central.
A gente sabe que o presidente do Banco Central sozinho não consegue decidir a taxa Selic. É uma votação coletiva do Copom. Porém, ele é sim o cargo mais alto da hierarquia do Banco Central. Então, uma entrada de um novo presidente muda as estruturas internas e a política que eles podem querer buscar. Como em julho a gente já tinha o presidente Lula falando de quando indicar o presidente do Banco Central tentar construir uma nova filosofia, vejo como mais um motivo para não esperar uma alta da Selic, que mesmo que ocorra, dada a mudança do Banco Central, pode vir a ser diluída. E somado ao contexto internacional, onde vale ressaltar que, por ser muito maior e influente o mercado americano que engloba investidores do mundo todo, a dinâmica de comunicação do Fed, que é o Banco Central americano, acaba sendo mais telegrafada. É muito mais costumeiro ver diversas falas do presidente do Banco Central americano alertando para um movimento de juros com o objetivo de alinhar as expectativas do mercado. Claro que isso também é feito aqui no Brasil, mas aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o Banco Central dizendo que não vai dar um guidance. Ao passo que no Federal Reserve eles sempre tentam telegrafar esses movimentos. Isso para alinhar as expectativas do mercado, que você pode ouvir por aí como sendo chamado de convergir as expectativas macroeconômicas na direção que o Banco Central pretende tomar. Isso é claro para minimizar as surpresas e movimentos erráticos de mercado, que por mais que ocorram em bolsa, podem de tempos em tempos, em crises mais brabas, causar problemas na economia real. O que justifica essa cautela e cuidado com as expectativas do mercado e não fazer movimentos bruscos. Por isso que quando a gente vê o presidente do Federal Reserve dizer que chegou a hora de ajustar a taxa de juros nos Estados Unidos, se referindo especificamente a um corte de juros, apesar de não se comprometer com o tamanho do movimento, já telegrafando esse corte de juros, é bem provável que a gente veja isso nas próximas reuniões, se não já na próxima. Inclusive, só para fixar na cabeça de vocês, quando a gente tem o Jerome Powell, que é o atual presidente do Banco Central americano, falando alguma coisa, a gente pode contar com as expectativas do que ele está falando com mais certeza, um grau maior de certeza, do que quando o Roberto Campos Neto, presidente do nosso Banco Central, diz em respeito à Selic. E mesmo que ele disse, não é nem nada definitivo de que vão de fato subir a taxa de juros. Se o nosso Banco Central falasse expressamente isso, aí sim a gente poderia contar. Mas a gente sabe como é a mídia, sempre trazendo notícias para mexer com as nossas emoções. Como o investidor internacional compara o tesouro de diversos países em termos de risco-retorno, ou seja, os juros que o país paga em relação ao risco que o país oferece, a simples manutenção da nossa taxa Selic, enquanto nos Estados Unidos abaixam a taxa de juros, já nos deixa comparativamente mais atrativos. Afinal, nosso risco não mudou, enquanto a diferença de juros vai mudar. Aliado ao IPCA controlado que seguimos vendo, acho que não será necessária uma alta de juros aqui no Brasil. E acho também que o mercado já percebeu isso, uma vez que temos o nosso Brasil fazendo máximas históricas. Apesar disso, vale ressaltar que no DI futuro, para o fechamento de 2024, a expectativa do mercado, dos investidores negociando ali os contratos futuros da taxa de juros brasileira, está para 10,72%. Então, de fato, está sendo precificada uma pequena alta para a taxa Selic ainda esse ano. E é por isso que a questão dos Estados Unidos é importante. No começo do vídeo eu falei que a gente ia explicar como a taxa deles afeta a nossa. Além da dinâmica que eu descrevi, da comparação risco e retorno entre os países, tem um outro fator. Se a nossa economia está trazendo menos investimento internacional, a tendência é que o dólar, a moeda referência internacional, se valorize. Dessa forma, as operações e insumos custeados em dólar ficam mais caros, de maneira que a própria alta do dólar é um vetor inflacionário. Então essa aparente queda da taxa de juros deles vem sim em benefício a nós, podendo até diminuir as chances da expansão da nossa inflação. De modo que temos tanto o contexto interno nos mostrando que não há necessidade para uma alta de juros no momento, pelo menos na minha visão, como o contexto internacional diminuindo ainda mais a pressão para essa. Afinal, se a taxa de juros deles cai, a diferença entre a nossa aumenta, deixando o real mais atrativo. E considerando que a alta do dólar é um vetor inflacionário para a nossa economia, temos sim um alívio. O que também não descarta a tendência de longo prazo de alta para o dólar que eu menciono em vários outros vídeos.
Com o Ibovespa fazendo máxima histórica, sem dúvida a oportunidade diminui por aqui, de maneira que, ainda tendo juros altos, o Tesouro Direto, em especial meu queridinho IPCA+, segue sendo uma opção muito forte para os aportes no período atual. Afinal, a gente ainda tem Tesouro IPCA acima dos 6%, que é um ótimo investimento na maioria dos períodos observados. Mas, para além de tudo que eu falei até agora, como prometido também no começo do vídeo, vou comentar algumas empresas que eu julgo como baratas ou pelo menos como sendo uma boa entrada no momento. Isso porque às vezes uma empresa de crescimento não vai ficar barata de verdade, mas ainda dá oportunidade. Cosan é uma dessas empresas que eu ainda vejo como um momento de entrada válido. A Hypera, que tinha passado um período abaixo dos 30, recuperou, mas está voltando a testar, ainda acho uma boa entrada, mesmo que caia mais um pouquinho e volte para os 28. A Taesa eu acho que está num preço interessante, mas a Taesa tem a dívida que está ficando cada vez maior, eles não estão diminuindo os dividendos. Aliás, até estão, mas não o suficiente para abater a dívida. Eles continuam aumentando a dívida para poder manter um dividendo alto. De fato, é uma situação mais delicada, então eu entendo não querer nesse momento, tem que ter uma confiança na gestão da empresa. O Açaí, que é uma das minhas queridinhas, apesar de ser nova na bolsa, já era parte do Pão de Açúcar, então a gente já vê há mais tempo. Um bom preço, na minha opinião. Irani, aqui nos R$8, chegando aos R$8, apesar de que, numa perspectiva técnica, ela parece que vai querer cair mais, então pode ser plausível a gente esperar ela se aproximar um pouco mais dessa média móvel de 200 semanas que a gente está acompanhando aqui em cinza, mas R$8 já começo a achar interessante. Home, que vem de lado há um bom tempo, se a gente olhar desde aqui uma queda, mas R$11 acho um preço interessante, uma entrada válida. Lá nos Estados Unidos eu acho que a gente pode dar uma olhada em Johnson & Johnson. Realty Income começou essa recuperação, né? Eu lancei o vídeo dela há um tempo atrás, começou essa recuperação, mas $62 ainda é um preço ok, apesar de não estar mais com uma grande margem de segurança. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha gostado. Se gostou, não se esquece de dar aquele like, deixar um comentário, colocar nos seus favoritos o nosso link da Amazon. Muito obrigado por assistir até aqui, bons investimentos e até a próxima!